Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Race Podcast. Hoje vamos dar sequência ao que a gente começou no último episódio, que falamos sobre etapas do projeto. O último episódio foi especial, falamos sobre briefing, que é aquela parte primordial antes de começar a pegar no papel, a desenvolver qualquer tipo de projeto. E hoje nós vamos tentar desmistificar e tentar explicar também por que o projeto não é só aquela plantinha que sua cunhada fez para você. É isso, Pablo? Explica essa história para a gente aí. Sou Carlos Murdock, estou com o Pablo Assis, meu legendário Sebastião Guedes, o muso do podcast nacional. É sério? É sério. O Sebastião é o nosso clickbait. Amor, é brincadeira dele, tá? Não. Vamos lá. O projeto de arquitetura ele tem várias etapas, né? E que nessas etapas a gente acaba respondendo certos aspectos de dúvidas que normalmente nós temos para entender todo o cenário, até chegar em uma coisa consolidada, um resultado que vai chegar na obra e vai conseguir fazer aquele resultado. Então, quando a gente acaba pegando um projeto mais simples e avaliando, e ele não foi feito por todo esse processo que normalmente nós fazemos, ele acaba carecendo de informações que normalmente são importantes para responder dúvidas que a gente tem. Dizendo que a chance de erro e de prejuízo ela aumenta exponencialmente. Você já entrou em alguma obra, Sebastião, para consertar, porque a pessoa que começou a obra começou sem projetos? Olha, eu nunca entrei porque eu fujo, tá? Porque é dor de cabeça, né? Mas eu já vi muita gente fazendo isso, esse papel, né, de consertar problema dos outros, e sempre aquela história, porque o pessoal entra na obra, às vezes, achando que tem um projeto, na verdade tem uma planta, muitas vezes sem ter as medidas corretas, então ele acha que vai dar para resolver com essa história. É o levantamento mal feito, é o valor dado abaixo do que realmente é para a pessoa pegar a obra. Então, assim, muitas vezes. Eu queria comentar uma coisa, que projeto, muitas vezes, para quem compra projeto, ele parece que é um calhamaço de papel. O projeto é a planta, tá falando, não, o projeto não é a planta. Existem várias camadas de projeto que têm que ser resolvidos. Até como é que vai parafusar o rodapé na sua parede, como é que vai passar a tubulação que a gente nem sabe que existe. Isso é bem complicado. E eu quero dizer para você, esse calhamaço de papel, na verdade, é o mapa do tesouro da sua felicidade nos próximos anos. Se você não está com o mapa certo, vai dar errado. Sim. Depois do briefing, Pablo, o que a gente faz? Então, depois da discussão do briefing, o ideal é ter um documento consolidado e que nós façamos um levantamento preliminar do imóvel, né? Do espaço, do imóvel, do que nós vamos revisar. Do objeto de estudo, né? Levantamento de quê? O levantamento físico. O levantamento físico, pô. Continua com o levantamento de peso. Levando o Sebastião, que é o alterofilista. Nossa. De uma certa forma, nós criamos um registro de fotos, medidas dos elementos construídos, anotações, se for possível, para poder, em cima disso, transformar aquilo num projeto técnico básico e, com isso, iniciar fazer o estudo depois. Então, o levantamento físico, que nós chamamos, é mais ou menos... medir, tirar medidas. Tirar medidas. Tirar medidas de Tudo. Tomada, ponto de luz, ponto de hidráulica. Possíveis caminhos de campos que estejam nas paredes, pegar plantas do condomínio. Isso dá um trabalho danado. Né? Isso é importante, né? Pegar a planta do condomínio para avaliar, pegar a planta do antigo morador, se for possível. Por quê? Porque eu chamo de levantamento de documental e físico, tá? Porque o documental nós pegamos o RGI, nós pegamos o que a prefeitura permite, nós pegamos vários elementos
Jurídicos. para poder ter aquilo ali para dar parte do Sim. documento. E fazer esse registro de medidas do imóvel. Uma coisa que ajuda muito, principalmente quando é em condomínio, você ter um contato, uma conversa com a manutenção do condomínio, quem é responsável pela manutenção. Que normalmente ele já sabe o caminho, já sabe. Então, assim, facilita e encurta muito o trabalho quando você tem esse contato. E é porque a manutenção sabe de coisas que não estão nas contas. Sim. Isso Isso é verdade. Mas o levantamento em si é juntar essas informações. E na obra a gente tem uma infinidade de coisas que pode ser Como falado. é que eu chego, assim, do briefing até o documento de obra, que é o projeto executivo, que muitas pessoas não sabem exatamente, foi o detalhamento do projeto executivo. O que a gente passa? Então, tem algumas etapas. Quais são? A próxima é o estudo preliminar, né? A gente começar a trabalhar em cima das medidas, você começar a botar o briefing no papel. Começar a botar o briefing como projeto. Gente, é nesse momento, quando a coisa se materializa, que a gente vai chamar de partido arquitetônico, tá certo? Partido do projeto é nesse momento, é materialização do que foi conversado. E aí, Aqui conta pra gente. um pequeno exemplo do que é um estudo de um estudo preliminar, né? Onde nós temos os compartimentos, nós temos os elementos principais, divisórias, mobiliário, e aí esse material serve de base para todos os serviços que vão ser feitos depois. Projetos complementares, tem uma cotação preliminar de obra. Então, todos esses elementos saem de um documento mais ou menos similar a esse. Mas esse documento ele existe para poder ser revisado até esse momento, para poder ser discutido, apresentado, o cliente dar uma dormida e pensar se é isso mesmo que ele quer, até consolidar e ter um documento finalizado. Perfeito. É isso mesmo. É o momento onde está tudo no papel e a gente tem que É o momento onde a gente pode errar, né? Então, só lembrar, já cheguei a fazer 32 estudos até chegar aos 30. Caramba, 32 Hoje em estudos. dia minha média são 7, 8. Tá bom. Mas é razoável, gente, porque é o momento que a gente fala, o papel aceita tudo. Sim. Agora é a hora da Sim. gente errar, justamente para poder acertar no final. Ok. Fechamos o estudo preliminar, todo mundo concordou, a gente vai partir para que etapa? Então, a etapa depois disso normalmente é um projeto executivo, tá? Que tem pessoas que dividem em pré-executivo. Não é o básico? Desculpa. Anteprojeto. Anteprojeto, desculpa. A etapa depois desse estudo preliminar é o anteprojeto, ou projeto básico, né? O que tem nesse projeto básico? Tem a consolidação dos elementos todos revisados, e aí nós criamos cortes, vistas, com as medidas gerais, nomenclatura de alguns materiais que são fáceis de foram rapidamente definidos, né? Os principais materiais, né? Exatamente. Piso, parede. E com esse material a gente consegue ter um corpo de dados técnicos para poder mandar para a obra, ou mandar para profissionais de complementares e por aí vai. Você já consegue ensaiar também um orçamento, né? Exatamente. O primeiro rascunho de orçamento, onde você vai ter uma noção do montante que vai ser E investido. aí fazer os ajustes, porque, na verdade, os desejos humanos são infinitos. Sim. E a verba é finita. Isso aí. Exatamente, isso é uma questão muito importante. Eu queria só comentar uma coisa, porque na minha geração a gente chamava de anteprojeto. Porque anteprojeto parece que é anteprojeto, Sim, então sim. antes do projeto. Parece que não é um projeto. Aí trocaram essa nomenclatura para projeto básico, gente. E o projeto básico, normalmente, é o que é licitado. Essa questão do projeto básico é importante, só que ele não é um projeto. Por isso que a gente tem que avançar para outra etapa. Muitas pessoas acabam pegando essa etapa e tratando como se a arquitetura terminasse ali. Não. Ela não termina. O projeto ele tem outras etapas, que é o projeto executivo. Do projeto executivo, o que você detalha? Quantitativo. O material, o especificado, o fabricante, a cor, acabamento, tudo. Você detalha a quantidade de tomadas de 20 amperes que vai ter na sua obra, na sua reforma, né? Exatamente. Então, assim, todos os detalhes são colocados ali em pauta, listados, apresentados no desenho, numa planilha, né, para estar tudo redondinho e evitar
problemas. E o ideal é que, neste momento, faça-se o orçamento da obra em cima desse documento. Sim. Por quê? Porque a empresa contratada ela vai ter todas as informações para poder realmente fazer a cotação. E juridicamente não vai poder colocar a festa do aditivo. Exatamente. Exatamente. Faz uma sangria danada. Exatamente. Então, assim, alguns itens que estão no projeto de detalhamento, de executivo. O detalhamento de esquadrias, de pedras. Mas não. As imagens, tem umas imagens boas aí. Nós temos aqui algumas imagens ilustrando o que é um projeto executivo. Tá? Informações de vários ambientes. Aí uma planta simples de piso, tá? Que normalmente faz uma área mais detalhada, com mais informação. Então, na realidade, não só para todo mundo saber, tem um projeto específico para piso, um projeto específico para layout de iluminação, um projeto específico para elétrica, interruptores, etc. Para provavelmente lógica, telefonia, televisão, são vários projetos, alguns são elaborados pelo arquiteto e outros são elaborados pelos parceiros arquitetos. Exatamente. São chamados projetos complementares, né? Por exemplo, elétrica e hidráulica. Exatamente. E aí, esse aqui, por exemplo, é um projeto de luminotécnica detalhado para poder ir para a obra. Então, assim, cada luminária que está aqui marcada, ela vai existir. Então, ela precisa estar marcada numa planta e ter um memorial descritivo com quantidade para que, na hora da compra, a pessoa ela consiga comprar facilmente numa loja. Né? Junto a essas plantas, temos todas as vistas com medidas, digamos, um projeto de interiores, um painel de madeira para TV e tudo mais, ele precisa ter as medidas corretas para que o marceneiro ou a empresa de armários planejados ela possa executar da melhor forma. E aqui outro exemplo, o exemplo de detalhamento de gesso. As pessoas normalmente não percebem o quanto de informação a gente precisa ter para que na hora da cotação e na hora da execução da obra, esses itens eles aconteçam exatamente do jeito que foi discutido e planejado. Não é só, faz assim, faz assado, faz igual essa foto. Porque envolve coisas. Faz igual essa foto. E é isso que deixa caro a obra. Faz assim, faz daquele jeito. É assim que deixa. E um pequeno exemplo, por exemplo, o gesseiro, ele cobra por metro quadrado, dependendo do tipo de gesso, ou metro linear, se tiver mais detalhes. Então, se você acaba fazendo um desenho de um jeito para ele cotar, e no meio da obra você muda, ele vai ter que mudar o preço dele. Claro, sim. Então são esses detalhes que precisam ser muito bem discutidos para caso haja alguma mudança, todo mundo está ciente, todo mundo sabe e não tem problema nenhum. Senão a gente perde o controle completamente da obra e o orçamento de história é o que mais a gente ouve falar, as pessoas reclamando e com razão, porque às vezes as pessoas separam dinheiro economizado durante muito tempo, fazem investimento da questão de uma reforma, de construção de uma casa, ou investimento para construir um edifício, alguma coisa nesse sentido, e se monta todo um fluxo financeiro em cima daquilo, e daqui a pouco parece que esse custo perde o controle. E qual é a importância do projeto? O projeto ele é um ponto base de registro para várias coisas. Digamos para um sentido bom. Terminou a obra, está tudo certo, beleza, acabou. Ou para um sentido ruim. Houve um contingenciamento, existe um problema a ser resolvido entre as pessoas e o projeto é um registro do que foi definido. Tá? Então, ele acaba sendo um ponto base de que todo mundo está acordado, todo mundo assinou, todo mundo concordou de que é aquele caminho que vai ser feito. Ele amarra todas essas etapas para poder, todos os atores na obra, para poder todo mundo estar ciente. Qual é o peso financeiro do projeto dentro do processo inteiro? Um projeto bem feito, você consegue economizar muito. Você está todo alinhado com as expectativas do cliente, né, com o desejo do arquiteto, né, de fazer sempre o melhor. Então, esses dois têm que estar juntos
E o que transforma isso, o que faz acontecer é o projeto. Se o projeto está desalinhado, vai ter problema, vai ter gastos a mais. Então, eu chutaria assim, se fosse falar de uma grandeza, lá, uns 30% que pode. Mas não. Economia de 30%, Isso. né? Eu acho assim fácil. Eu vou dizer, os projetos eles vão custar, o projeto de arquitetura vai custar normalmente 3 a 5% do valor de uma obra inteira. Isso dependendo da escala também, né? Depende da escala. Isso sim. pode diminuir, inclusive, consideravelmente, mas o pacote completo normalmente não passa de 7%. Eu vou dizer uma coisa, nesses 7% estão a chave de todos os problemas que vão acontecer. Isso aí. Tá? Então é muito comum, e eu até entendo, porque as pessoas resolvem fazer uma casa. Elas pensam o quê? Eu vou chamar um arquiteto. Um arquiteto é caro. Isso, Mais ou menos, né, queridos? Mais ou menos. Você não vai fazer uma operação de coração se consultar um médico, tá? Eu acho que a coisa é meio por aí. O arquiteto é caro. E aí já começa a fazer concorrência, uma concorrência complicada. Fulaninho me deu preço, faz uma espécie de um leilão. Gente, o arquiteto é seu médico do espaço. Ele tem que ser um sujeito de confiança. Tudo bem, você pode debater preço com ele perfeitamente, com certeza. Só que, normalmente, bom e barato são questões meio excludentes. Ou, pelo menos, se pagar um valor aparente, que é normatizado através de várias tabelas. Você pode negociar um preço bom, mas, por favor, respeite isso, porque este documento, este valor, 3,5%, 4%, ele vai ser a parte mais importante da sua obra. Então, economiza um pouco no sofá e não economiza no seu projeto. Eu acho que isso é a coisa mais importante. E depois do projeto em si, complementando com o que você falou, nós temos a rodada de orçamentos, que nós pegamos as planilhas, digamos, temos 3 empreiteiras para avaliar. Pegamos a proposta dos 3, a planilha dos 3, e avaliamos qual é a que tem um preço mais realista dentro do que vai ser proposto. Então, isso é importante, ter um orçamento realista para que ele possa ser apresentado para o cliente e ele entenda o custo, do valor daquilo para poder começar a obra e tenha o controle, que não passe do valor, ou que a gente consiga ter um valor menor, né, mas ter também um documento que seja a base do custo. Tá? Isso é muito importante. Quer comentar alguma coisa? Sim, acho que o que a gente não abordou ainda, e é o que vai fazer esse alinhamento das expectativas e do que é entregue no projeto acontecerem, o que é difícil, né? Mas é o valor que o cliente tem para investir na obra, né? No todo o processo. Porque a gente aqui existe muito essa dificuldade, né, de achar que vai ser enrolado, que vai ser roubado, mas é muito importante, porque aí evita o que a gente escuta muito. Tive que parar a obra porque estava sem dinheiro, o dinheiro acabou. Quando você alinha isso, quando você tem esse alinhamento com alguém que você contratou e que você confia, vai funcionar. Porque ele vai fazer o projeto baseado em cima do valor que você tem. Em termos de tempo, Pablo, Sebastião, quando a gente pega as etapas, estudo preliminar, o briefing a gente já sabe, estudo preliminar, antes de projeto, ou um projeto básico, executivo e detalhamento, o que demora mais? O que você vai... Olha, para mim é o detalhamento. A parte, né, do manual, assim, de você botar a mão mesmo ali, fazer detalhe por detalhe, porque você tem que ficar repassando o tempo todo para ver se não esqueceu nenhum detalhe, porque se esquecer um detalhe ou errou, ele vai voltar lá na frente e vai puxar a tua orelha. Então, para mim, o detalhamento é o que mais demanda tempo e atenção. Executivo e detalhamento. Isso, executivo e detalhamento. Isso, essa fase é a fase crucial que muito pouquíssimas pessoas compreendem exatamente isso. É a fase mais burocrática, né, do trabalho. Porém, ela é essencial para que você possa. É onde realmente o documento é elaborado, né? A documentação da obra ela é elaborada nesse momento.
Então, ela é trabalhosa. Eu não vou nem dizer que é difícil, mas ela é muito trabalhosa. Não, é trabalhosa, não é Porque difícil, é trabalhoso. você tem que achar fabricante, você tem que achar o modelo certo, você tem que quantificar adequar tudo. o fabricante ao local, porque não adianta nada a gente achar, tá, a milhares de quilômetros de distância no Brasil, no continente, e o sujeito não percebe. E aí o que acontece? Nós temos essa questão de entender o material, entender o orçamento e de uma certa forma, controlar o ambiente como se nós fôssemos um diretor de cinema, onde nós temos a luz, o material, os atores, que são a família que vai estar no espaço, e que nós ajudamos a família a ter um ambiente mais confortável para ela. Então é importante a figura do arquiteto que amarre todos esses elementos, mas com documentação, com valores, com tempo de obra, por isso que é importante um cronograma, e a gente consiga entregar um produto completo para que a obra corra da melhor forma possível. É uma coisa que eu gosto muito de fazer uma comparação, gente. O arquiteto ele é maestro. Tá? Ele é maestro porque ele vai ter que conversar e entender e se comunicar com absolutas pessoas. Não é? Ele é o que tem que fazer a interpretação correta do projeto. Sim. Não é? Ele tem que ter um insight. Então, a arquitetura não é só chegar e vou pintar essa parede de preto, de vermelho, azul, cinza, ou então vou botar um cimento queimado no piso. Não é isso. Isso é um pedaço, talvez um pedaço mais divertido desse processo arquitetônico. Mas ele vai ter que conversar com uma opção de engenheiro. E aqui, gente, não existe superposição entre engenharia e arquiteto. O arquiteto é um maestro, o engenheiro é um solista. E o engenheiro vai no detalhe e vai confirmar uma porção de coisas que o arquiteto tem, não se aprofunda tanto. Então, o engenheiro, ele vai, por exemplo, numa estrutura, ele vai detalhar a armadura, né, a ferragem, o traço. A bitola do parafuso. A bitola do parafuso. É o solista, ele é especialista naquilo. E nós vamos trabalhar com vários engenheiros, mas o arquiteto vai ter que olhar para esse processo inteiro. No exterior, inclusive, os arquitetos são os primeiros caras a serem processados. Sim. Né? Em compensação, são os caras mais bem remunerados, justamente por essa responsabilidade jurídica. E outra coisa que eu queria comentar é a importância jurídica dessa documentação. Porque muitas vezes, se acontece uma coisa errada na sua obra, se você não está documentado, você tenta uma zona cinza e dificilmente vai ganhar. Seja um fornecedor que não entregou corretamente o produto, entregou errado uma pedra, e às vezes uma pedra caríssima, de preço de um carro, quase. O projeto é isso. Não. Então, isso faz o projeto não ser uma plantinha, né? E é muito, às vezes, 3 vezes mais caro do que o projeto. E aí a plantinha, aquela sede inicial de negociar o melhor possível seu preço. Que eu ia comentar o seguinte, e muitas vezes o próprio arquiteto ele vai te ajudar nesse sentido da avaliação dos orçamentos. Porque, inclusive, é muito comum a gente eliminar o orçamento mais baixo, né? A gente procurar exatamente aonde está se rodando a média dos orçamentos, porque provavelmente a faixa justa e correta de preço de alguém que não vai te dar um golpe e vai entregar o que você precisa, ela está andando ali na média. Tá? Então, essa coisa do menor preço, às vezes, a maioria das vezes. A maioria das vezes. O barato sai caro. Sebastião, você consegue normalmente comunicar para os seus clientes todas essas etapas? Isso é uma coisa que as pessoas entendem facilmente? Então, eu faço quando a gente começa, quando tem um cliente novo, eu faço questão, primeiro, perguntar se ele já trabalhou com algum arquiteto, e a maioria das vezes é não. E aí eu explico passo a passo o que é. E mesmo eu explicando, eu tenho um documentozinho, um PDF que eu vou mostrando, vou explicando, mesmo assim provoca dúvidas, questões, ou né, que eu achei que estavam sanadas e não estão. Então, no futuro, né, nas etapas da frente, assim, por exemplo, vamos mexer só durante a obra, né? Vamos mexer nessa parede aqui, movimentá-la para cá, ou essa porta. Não, podemos, mas isso vai interferir no revestimento que a gente comprou, na iluminação que está instalada ali. Então, assim, não é só mudar a porta de lugar, né? Então, assim, todas essas etapas que são explicadas no início provocam essa e continuam provocando essas dúvidas, assim. E normalmente essas mudanças, a maioria delas atacam o cronograma. Sim. Né? Sim. Porque o cronograma é um documento que as pessoas não dão muito valor,
mas ele acaba amarrando a ação de todos os atores ali em relação à obra. Quando a gente define isso, todo mundo fica com medo de furar um dia. Não, desculpa. Vou terminar hoje, mas era para ser ontem. Mas é importante ter esse tipo de controle, né? E que as ações, elas, como são camadas que elas acontecem ao mesmo tempo. Então, elas precisam ser gerenciadas. O pintor pode trabalhar junto com o cara da luminária, em algumas situações. Beleza. Em alguns momentos. Agora, o cara da hidráulica, ele até pode trabalhar junto com o profissional do gás. Tem que saber quando um vai entrar e o outro sai. Para isso ser bem gerenciado. E a cronograma faz isso. E isso é ignorado muitas vezes pelo próprio arquiteto. Sim. Tem muito arquiteto que manda um orçamento, fecha uma obra sem ter um documento dizendo, né, as etapas, quando entra, quando sai, mesmo que vá acontecer algumas mudanças durante o processo, mas você tem que ter um alinhamento ali inicial para... Isso é uma coisa que a gente leva muito a sério aqui, é importante. A gente pegou até algumas coisas que são gestão de projeto mesmo, né? Tipo, fazer um diagrama de Gantt, que é exatamente são essas sequências e o caminho crítico, ou seja, o que é o caminho crítico, gente? É aquela etapa que não pode errar, que se errar, a obra inteira algumas etapas, algumas ações têm folga, e elas podem ser mobilizadas. Exatamente. Mas uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente só começa uma obra sabendo o dia que vai sair. É outra coisa. Os fornecedores, todos eles recebem um cartãozinho. O senhor vai entrar aqui no dia 27 de janeiro e vai sair aqui no dia 8, porque senão o impacto é esse, e você vai ser responsabilizado financeiramente. Quando eu comecei a fazer isso, as pessoas davam risada na minha cara. Mas aí eu, como gestor de obra, eu não pagava menos X conforme estava no contrato. Sim. E aí a coisa funciona. Infelizmente, tem que ser assim. Né? Mas é um pouco complicado, mas é uma questão de cultura. E eu acho que a gente tem que abraçar essa cultura cada vez mais profissional nesse sentido. Nós, como arquitetos, nós devemos apresentar todas essas etapas para os clientes, porque essa parte de projeto, ela não é apenas a entrega, como você falou, do documento físico. Ela é todas as informações que foram discutidas, todo o entendimento das pessoas que estão envolvidas, a documentação propriamente dita, que ela serve para vários assuntos, e outra, o profissional auxiliar, às vezes falando sim ou não para o cliente. Muitas vezes o nosso valor é na segurança que nós damos ao cliente de uma decisão que ele possa tomar. Ele está numa dúvida assim, Mordoc, eu estou com um piso 88 por 88 bege e um 85 por 85 bege, mas o 88 é um pouquinho mais barato que o 85, está especificado 85. Não vai ficar ruim? Não, pode ficar tranquilo que vai ficar bom. Dependendo da situação, você vai ter o julgamento, você vai falar assim, a gente consegue mudar na obra, não tem problema, pode comprar isso. O cliente, ele está te pagando para você dar aquela certeza para ele. Sim. Ou então você está com a paginação perfeita, fechada, sem corte de peça, e aí vai comprar 88, vai ficar aquela peça e meia. Moral da história, gente. Contrate um arquiteto. Avalie o arquiteto, verifique se ele consegue te passar claramente essas informações. O seu dinheiro tem que ser respeitado, a sua vida tem que ser respeitada, e para isso você tem que respeitar o projeto da sua reforma, da sua casa ou do seu empreendimento. Essa série de podcasts, essa série dentro do podcast Música, justamente para que a gente consiga consolidar na cabeça e tentar explicar para todo mundo de uma maneira fácil quais são essas etapas dentro da vida e do processo da arquitetura. Aqui eu vou me despedir, Carlos Mordoc, Sebastião Arlinda Visba, podcast nacional, Gil Pablo, o arquiteto mais competente da região. E aqui o seu estagiário mais caro do Brasil, Carlos Mordoc. E é o seguinte, vamos parar de rir. Se gostou, dá aquele like bacana, segue a gente, porque é muito importante. Esse podcast é um presente de nós para vocês, sem fins lucrativos, por enquanto. É sério mesmo. Estou brincando, mas
Isso é um prazer que a gente faz e é para ajudar justamente o nosso campo profissional. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio.